É uma alegria ter você aqui com a gente. Eu já quero fazer um pedido para você logo no começo. Você já segue o nosso canal? Já tá curtindo? Não? Então segue aí, curte esse vídeo, compartilha com as pessoas, porque sempre o conteúdo que a gente traz aqui é muito bacana e com certeza vai ajudar muita gente. Quando fala de se trabalhar com a criança, essa dimensão, né? Quer dizer, essa criança ela vai crescer já com esse espírito que você está falando. Com certeza. Né? Porque eu fico pensando, desculpa o que eu vou falar, respeito a opinião de todo mundo, mas a gente tem que falar. Quando eu vejo, às vezes, as crianças serem criadas e educadas em ambientes musicais, por exemplo, não vou nem dizer de ambientes onde ela reside e mora, mas ambientes musicais que, por exemplo, incitam violência. É muito comum, né? Eu não vou falar aqui, mas alguns tipos de estilos musicais que incitam, por exemplo, o uso de drogas, que incitam, demonizam certos tipos de pessoas, ou, por exemplo, a mulher, né? Desvaloriza, né? A vulgarização. Vulgariza com cenas, com gestos. E as crianças fazem aquilo, porque a gente vê isso em vídeos, hoje está tudo aí para quem quiser ver. Como é que essa criança... os TikTok da vida. Como é que essa criança está crescendo nesse ambiente com essas coisas? Ela vai responder de um jeito diferente daquelas, por exemplo, que estão com vocês. Porque eu sei que vocês trabalham, além dessa questão da música que leva e etc., mas vocês trabalham outros valores que eu sei, das palestras, dos encontros, da questão familiar também, né? Então, acho que isso vai fazer um diferencial. É um complemento, né? Sim. Platão, ele traz essa ideia muito clara, assim, que ele fala que a gente mede a elevação de uma população pela música que é tocada naquela população e pela prática de esportes. Então, assim, infelizmente, nosso nível que é batido, que é divulgado, infelizmente, é muito, muito baixo, né? E o que é bom parece assim que todo mundo fica com um certo preconceito, né? Fala assim, não, mas ninguém gosta disso, ninguém... E quando apresenta, encanta, né? Muita gente, a gente estava falando agora há pouco no começo, as pessoas nem conhecem, né, o que é uma boa música, né? Mas aquilo que a gente fala, depende de como... Mas aí entra a questão da política pública, né? Você que gosta de falar disso, né? Mas eu falo, por exemplo, eu sou da época da romena Nádia Comaneci. Vocês devem lembrar, né? A ginasta. A Nádia, ginasta, a romena, né? Sim. E quando ela bateu o recorde lá com os 10. E a gente olhava aquilo lá, e eu lembro que a gente brincava, eu era mais jovem. Eu já não era mais criança. As pessoas brincavam assim, falavam assim, não, mas isso aí não é para brasileiro. Isso não é cultura nossa. Isso não tem nada a ver com o Brasil nunca. Pode sonhar, imagina, o que é isso? Não, isso aí é para os europeus, é para não sei o que e tal. E aí depois, quando você vê agora as brasileiras ganhando medalhas, Daiane dos Santos, com a Rebeca Andrade e tal, aí você fala, mas qual que é a diferença? Sim. O que foi oferecido para elas? Exatamente. Embora seja isolado, porque isso teria que ser uma coisa muito mais de massa, né? Sim. Que teríamos respostas. Não que se esteja atrás de medalhas, não é isso, ele é resultado. Mas é o que você disse, é a questão da educação. Sim. Eu vou falar no milagre, não falo santo, mas, por exemplo, eu tive professor de educação física, sabe qual que era a prova de fim de ano, para passar de ano? Eu vou falar aqui, e não vou mentir, porque, né? Era a escalação da seleção brasileira de futebol. Tinha que E decorar. tinha um bônus de 1. Ou seja, são 11 jogadores de futebol, não são? A nota é 10. Então, se você Podia acertasse 10, você podia errar 1, você ganhava. Se você errasse 2, você tirava 9. Nossa, hoje ia ser difícil. Essa hein? era a... Eu não sei, eu não passaria. Nossa, hoje ia ser Qual é a seleção brasileira? Mas eu tô falando de algo que aconteceu comigo. Na aula de educação física, a prova não era você correr, não era você jogar bola, fazer barra, não. Era você falar. É um absurdo. O que esse cara tá pensando? O que a criança está experimentando como educação física? Que educação né? física é Mas essa? quando a gente fala de cultura, eu não faz tanto tempo quanto o irmão Francisco, mas quando eu era mais jovem, aqui em Batá a gente tinha a Casa da Cultura, e eu lembro que na Casa da Cultura tinha diversos cursos de instrumentos musicais. Sim. Eu não sei se isso ainda existe. Existe? Tem. Que... Infelizmente, Acabou não. tudo. Eu sou um filho da Casa Cultura, eu aprendi lá. Meus professores de sax clarinete foram lá. Foram morrendo os meus professores. Quem me deu aula foi o Devanir e o Amir. Faleceram, não puseram outro.
O Hamilton aposentou, não colocaram Hamilton outro aposentou? Violão. aposentou. Pena. A Renata, não sei se ela já aposentou. Renata é de piano. De piano. Isso, de piano. Mas assim, foi diminuindo e não vai se repor, né? Eu Que não hoje sei. nós temos alguns projetos, igual o Projeto Guri, Sim, hoje mas tem. eu acho ele um pouco mais restritivo, né? Ele demanda, não restritivo, ele tem muito mais instrumentos que na época, mas eu acho que na nossa época ele era um pouco mais democrático o acesso. Ou pelo menos a impressão que eu tinha era mais fácil de acessar. A gente ia lá, fazia uma fichinha, eu lembro que colocava a primeira opção de instrumento e a segunda. Né? Então, no Guri, eu acho que demanda algumas questões, tem que estar em cadastro único, que é o que eu falo como assistente social, né? O cadastro único é para as famílias mais vulneráveis, né? E tem que ser, né? Porque não que impede quem não esteja em situação de vulnerabilidade fazer. Mas fica toda essa demanda voltada para o CRAS, para o CREAS. Que não tem nada a né? ver com um pouquinho da arte sabe? da cultura. Ah, você para acessar Porque você aquilo, era você tem mais que para estar da lá. necessidade. Até se eu De estiver falando repente uma... você não precisa estar lá. até se eu estiver falando uma besteira quanto ao projeto Tem Guri, eu interesse. peço desculpa, mas é o que a gente vê. Na nossa época, não. Na nossa época, eu quero aprender a tocar violão. Independente de qual minha condição Marcão, social. vamos pensar assim. Eu não vou entrar aqui na polêmica, que talvez você esteja por mais dentro Você que viu eu. que nós dois tomamos conta do podcast. Não, eu tô deixando, sei lá, mas você sabe do imbróglio que foi a questão da banda. Você lembra? A banda antiga, a banda marcial. É isso? Eu não vou entrar aqui no mérito, não quero criar esse tipo de discussão, mas aí veio que o projeto seria a orquestra, como é que fala? Que o João Bosco assumiu, A banda sinfônica. a banda sinfônica. Ela existe ainda? Tem a banda sinfônica? Ou ela é um grupo muito fechado, ela não se amplia, não abre, agora batendo na Já não chega a dar tapa no microfone, tá dando tapa nas câmeras. Então, sabe por quê? Eu falo assim, eu sou saudosista. Como eu sou cidadão batataense, mas eu não nasci em Batatais, né? Recebi o título. Mas desde quando eu cheguei aqui, eu lembro que tinha alguns projetos, e você vai lembrar, porque depois eu fui secretário da Ciência Social, eu lembro. Nós tínhamos escolinha de basquete, natação, futebol de salão, voleibol, judô, e tinha esses projetos musicais. Violão. É tudo da prefeitura. Nós tínhamos, com a administração direta trabalhando, né, 400 crianças, ou seja, até 12 anos. E 300 adolescentes, seria até 17 anos. Hoje não tem nada. Eles estão tentando voltar com algumas escolinhas esportivas, né? Que eu tô vendo algumas Mas divulgações, tinha dinheiro lá, mas não tem dinheiro aqui. Eu não entendo. Como é que você perde? Deixa acabar. Isso eu ia falar assim, a prefeitura teve um trabalho lindo aí para trás, né? Ela mantinha a banda o Coreto, todo domingo tinha. Tinha a banda também lá. Depois tinha a banda marcial, que veio ser substituída pela banda sinfônica. Do João Bosco. Tinha um grupo forte da Casa da Cultura, e esses foi se desfazendo, né? O João Bosco... É uma pena, a cidade perdeu muito. Ele vem a cada 15 dias, trabalha o encontro com a banda. Faz as horas. Faz as horas dele e tem que seguir outro serviço porque cortaram as horas dele e tal. Ele não consegue se manter com o salário dele. Então, assim, infelizmente é um excelente músico que conseguiu ensinar muita gente. Os músicos adoram ele, mas não consegue ter um trabalho consistente por falta de tempo mesmo de trabalho, né? Pena. Então, assim, talvez seria uma bandeira muito boa da gente levantar e para a prefeitura olhar um pouquinho para isso, né? Ela tem feito ótimos trabalhos aí, mas no campo cultural tem deixado muito... Foi se perdendo e não foi... se repondo as peças, né? Não, foi se desfazendo.